Bom dia. Bom dia. Enquanto a gente espera o pessoal entrar, vai colocando logo presente aí na chamada, tá, pessoal? Vai adiantando. Bom dia, Aurimar. Bom dia, meu amor. Bom dia, meninos, meninas. Coloca presente logo na chamada, pra vocês não esquecerem, enquanto a gente aguarda um pouquinho. Vamos lá. Começar. Deixa aqui. Hoje a gente vai terminar as vanguardas, tá, pessoal? As vanguardas europeias, a gente já falou de cubismo, a gente falou de futurismo, falou de fauvismo, falou de surrealismo, falou de mais alguma? Acho que a gente falou, primeiro a gente falou dessas quatro. Eu só falo as vanguardas que mais influenciaram a Europa e que influenciaram principalmente o modernismo no Brasil, tá, pessoal? Então, e aquilo que eu percebo que está dentro da matriz referencial do Enem, aquilo que todos os livros trazem, né? Então, a gente não aborda tudo. Porque se a gente for seguir essa Bíblia aqui, ó, de arte, a gente tem muitas vanguardas, tá? Então, assim, a gente não estuda todas elas, mas é bom que vocês saibam que no século XX ali a gente tem o surgimento de várias pequenas escolas que são chamadas de vanguardas. E aí a gente tem fauvismo, expressionismo, né? Tem o expressionismo alemão, tem o expressionismo de Viena, né? Tem o cubismo, futurismo, orfismo, raionismo, arte abstrata, abstracionismo, né? A Escola de Paris, construtivismo, dadaísmo, surrealismo, nova objetividade, Bauhaus, a vanguarda na Inglaterra e nos Estados Unidos, que ocorre de maneira diferente, né? O neorrealismo, a pintura figurativa, a arte mexicana. Então, tudo isso aí é vanguarda e você tem manifestações. A gente tem as vertentes dela russa, né? A escola russa é muito importante, mas o que interfere naquilo que foi produzido no Brasil, aquilo que mais interferiu na concepção do modelo de arte moderna no Brasil, que é a que nos interessa, que é o que mais cai no Enem, tanto literatura como arte, né, que é o modernismo que se construiu no Brasil, eles constroem a partir dessas que a gente está estudando, tá? Então, a gente não tem artistas naquele momento que estão falando, por exemplo, de Bauhaus, ou estão falando de construtivismo russo. Eles entendem, eles conhecem, mas o que eles se apegaram para a construção do modernismo no Brasil
foram essas, tá? Surrealismo, dadaísmo, expressionismo, cubismo, futurismo, principalmente, né, as concepções filosóficas do futurismo, tá? É por isso que a gente estuda essas, porque essas têm uma relação direta com o que a gente está vendo, que a gente vê nas provas do Enem e está dentro da matriz referencial do Enem, beleza? Então, a gente vai terminar essas vanguardas, a gente já viu o surrealismo na aula passada. Nessa aula a gente vai falar sobre o expressionismo. O expressionismo é bem tranquilo, né? Essa figura de O Grito, do Munch, uns falam Munch, outros falam Munch, né? A pronúncia correta me parece ser Munch. Ele é alemão, Eduard Munch, e ele fez essa obra, né? O Grito, né? E nessa imagem que a gente tem uma agonia, né? Um desespero. A gente percebe nesse personagem que a gente não sabe exatamente se é homem ou se é mulher, porque ele está deformado, e o expressionismo faz uma deformação dessa forma, porque o que interessa é a expressão, valorizar o sentimento interior. A gente volta nessa ideia do subjetivismo. Então, o primeiro ponto do expressionismo é fazer uma... O expressionismo, ele contrapõe a ideia do impressionismo. O impressionismo, ele vai lançar um olhar para fora, para a paisagem, para aquilo que é externo, e vai imprimir na sua produção uma relação subjetiva, né? Um olhar subjetivo de suas impressões. O expressionismo, ele é como que fala, uma escola que vai se contrapor a essa ideia do impressionismo. Ele vai se voltar para dentro. É um olhar subjetivo das impressões internas, dos sentimentos internos. Então, muito fácil o expressionismo, porque você olha para uma obra expressionista e aí você olha e você tem assim uma palavra que define, né? Você olha para essa obra, você vê assim agonia, né? Desespero. Vai ter sempre uma palavra que vai definir a obra como um todo, sabe? Uma característica única ali, bem subjetiva de quem está produzindo, né? De quem produziu, muito clara sobre aquilo que está sendo produzido. Aqui nessa obra, a gente vê, por exemplo, um céu muito vermelho, muito avermelhado, que destoa de um céu comum, né? Porque a ideia aqui, sem pensar que os expressionistas estão vivendo um momento de guerra, né? Próximos à guerra, eles são muito próximos da Primeira Guerra Mundial e toda aquela manifestação conflituosa ali. Então tem um desespero, esse céu ele lembra fogo, ele lembra guerra, ele lembra fim do mundo, né? Ele transmite algumas dessas sensações. Você pode ter algumas dessas sensações ao olhar isso aqui. Você tem aí um lago, né? Que vai tomando, e lá ele já se junta, esse lago junta com as montanhas. E aqui você tem uma passagem. Essa passagem vai se afunilando, né? Você não vê saída, retornar não há saída. O que você tem é uma diminuição desse campo, dessa passagem, e o que sobra dela vem duas pessoas atrás de você, então voltar não é possível. Então você tem que seguir, e seguir é muito angustiante, você observa pela expressão dele, tá? Essa é uma obra feita para... É uma gravura, né? Isso não é pintado, isso é uma reprodução de estilogravura, depois a gente vai estudar melhor sobre isso. E o expressionismo, então, é a busca expressar a realidade subjetiva do indivíduo, é a expressão da emoção pessoal do artista. Então, o universo total do artista impressionista torna-se expressão. Ele não vê, mas percebe. Não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, ele estrutura. Ele não colhe, ele procura. Agora não existe mais a cadeia de fatos. Fábricas, casas, doenças, prostitutos, gritaria e fome. Agora existe a visão disso, né? O que se sente em relação a tudo isso. Os fatos têm significado somente até o ponto em que a mão do artista os atravessa para agarrar o que se encontra além deles, tá? Então, essa definição do Casimir, né, no Manifesto Impressionista, em que ele escreve, ele fala que tudo aquilo que se via no impressionismo
e até em outras escolas, o artista expressionista ele vai enfiar a mão dentro dessas situações, né, e arrancar de dentro do personagem, do eu artístico, né, vai arrancar de dentro dele a sensação, né, a realidade subjetiva que o indivíduo tem. Então, compreendam isso, tá? É como se ele enfiasse a mão dentro dele, dos mais profundos sentimentos do artista, e arrancasse ali aquilo que ele sente em relação àquilo tudo que eles estão vivendo e vendo ali naquele momento, tá? Então, a obra As Cinco Mulheres, do Kirchner, né, os rostos humanos tendem a assumir feições figuradas e os corpos e objetos aparentam desproporção. Então, você já tem uma desproporção, uma desfiguração do corpo, tá? Isso é muito comum no expressionismo. Desfigurar a imagem externa para expressar aquilo que está internamente. Como, em geral, o que se expressa são angústias, sofrimentos, tristeza, né, o corpo vai transmitir um pouco disso, assumindo uma forma desfigurada. Tá? Então, busca uma representação grotesca e desfigurada da sociedade por período, por considerarem um mundo amargo e hostil. Então, eles têm... Não é que todas... Você vai perceber que todas as obras expressionistas, né, elas têm uma angústia, uma tristeza, mas não é porque todos eles são assim. É porque eles vivem num momento em que eles estão muito angustiados e muito tristes com tudo que está acontecendo. Então, o expressionismo não é que a intenção deles era expressar isso, mas era o que eles tinham para aquele momento, diante do que eles estavam vivendo, tá? O expressionismo ele vira uma arma política depois, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, né, como o expressionismo mais forte é o expressionismo alemão, ele acontece com mais força na Alemanha, ele é usado como uma ferramenta política. Então, você vai ver muito expressionismo, principalmente alemão, tentando vender que todo aquele movimento nazi-fascista, né, que a gente teve ali, principalmente o nazismo na Alemanha, você vai ver uma mão, né, desses governos totalitários usando a arte, no caso do expressionismo, no caso dos alemães e do nazismo, usando os artistas para pintar como se viver naquele ambiente fosse um ambiente de propaganda de margarina, sabe? Tudo lindo, a família feliz, e que aquele estilo de governo, aquele movimento, né, de governo ali trouxesse uma alegria, né? Fosse um governo voltado para a família, para as pessoas de bem. É esse sentido, tá? E aí eles usam muito o expressionismo como arte para vender essa concepção deles de governo. Na Itália, o fascismo vai usar o futurismo, os artistas futuristas, para vender a ideia de que o fascismo italiano, né, era o que propunha ali aquele movimento também de felicidade, de união das famílias, de nacionalismo, tudo aquilo que governos ditatoriais tentam vender. Então, o que você tem no expressionismo de característica? A reação ao impressionismo, ele é uma reação ao impressionismo, como eu falei. O impressionismo está um olhar voltado para fora, né? E a subjetividade e as sensações que podem ser apuradas desse mundo exterior. E o expressionismo, que é o que a gente está estudando agora, é uma reação a esse impressionismo. Eu não vou olhar para fora, é um olhar para dentro, é um olhar subjetivo das sensações, dos sentimentos, das reações que eu tenho em relação àquilo que eu visualizo no mundo exterior, ok? Expressar as emoções humanas, então existe aí uma valorização da expressão da personalidade do artista, ênfase para o eu interior, e aí você lembra sempre que o artista faz parte daquela camada mais sensível da sociedade, então ele já consegue antecipar ali um movimento, né? Não só de guerra, tá, pessoal? Essa tristeza, essa melancolia, esse desespero, agonia, tristeza, tudo que tem aí de ruim no olhar do artista nesse momento, não é só por causa da guerra, tá? É por começar a perceber que durante séculos, né, séculos e séculos, a religião e a ciência, primeiro a religião, né, e depois a ciência, se propôs a corrigir o mundo, a fazer do mundo um mundo melhor. Né? A religião tinha uma proposta inicial ali de que se todos fizessem isso ou aquilo, nós viveríamos num mundo melhor.
E nós tínhamos também uma ideia de que, com o surgimento, principalmente ali no final do século XIX, no início do século XX, que a ciência resolveria tudo, né? A ciência, aquilo que a religião prometeu e não cumpriu, a ciência se propôs a cumprir, mas ela também, eles começaram a perceber que nem a religião nem a ciência trouxeram benefício ao ser humano, né? Muito pelo contrário, só aumentou a diferença, a desigualdade, né? A sobreposição de alguns sobre outros. Então, isso criou neles um desespero. Então, o desespero deles vem da guerra, que é um reflexo de um mal-sucedidas propostas de religião e de ciência, tá? Então, entendam isso, porque isso vale para todas as vanguardas. Tá? A gente vai ver depois o dadaísmo também, tem uma pegada muito de revolta, e é uma revolta em relação às promessas que a religião e a ciência fizeram de melhorar o mundo e não fizeram. Tá? Muito pelo contrário, levaram a uma grande guerra. Então, o expressionismo se propõe a interpretar as angústias do homem, do início do século XX, a deformação proposital das formas, igual a gente viu lá no grito, ó, né, uma deformação das formas externas dos personagens é uma deformação proposital, né, dessas formas. Ela tenta revelar o mundo interior, o aumento da subjetividade nesse caso. Então, o mundo interior dele é tudo certinho, organizado? Não. É deformado, né? As sensações estão confusas, deformadas. Então, isso reflete no corpo físico externo dessas pessoas, desses personagens do quadro. Existe o abandono do conceito básico de beleza, principalmente aquele conceito clássico, né? Até porque as vanguardas vêm para romper com isso. Existe uma inquietação religiosa e social, justamente por esse desgaste que houve com a religião, com a religiosidade e com a ciência. Isso reflete num desgaste, numa inquietação também com a sociedade, né? com esse reflexo que a sociedade é dessa religião e dessa ciência. Utilização na literatura do fluxo de consciência. Esse fluxo de consciência a gente vai estudar melhor quando a gente estiver falando sobre terceira geração também, né? O surrealismo e o expressionismo pautam muito por esse processo, por deixar vir tudo aquilo que é memória, e aí gera um fluxo de consciência, e isso vai fazendo parte da literatura, tá? A terceira geração do modernismo é que vai usar muito desse fluxo de consciência. Quando a gente vai falando de Guimarães Rosa, de Clarice Lispector, Lúcio Cardoso, são alguns dos escritores brasileiros, né? Internacionais a gente tem a Virginia Woolf, a gente tem Jane Austen, são autores que vão também ter essa pegada do fluxo de consciência, tá? Esse quadro aqui é a Anita Malfatti, que é uma das personagens principais ali da Semana de Arte Moderna, que a gente vai ver. A Anita Malfatti é uma estudiosa, ela é pintora e ela estuda muito, então ela vai para a França, depois ela vai para os Estados Unidos, e quando ela volta dos Estados Unidos, numa das últimas viagens, ela faz uma exposição das obras dela. Essa obra aqui, A Boba, né, da Anita Malfatti, de 1915 a 1916, ela fez logo depois que ela voltou dos Estados Unidos. Foi a última viagem antes da Semana de Arte Moderna que a Anita Malfatti fez. E que ela voltou de lá com essas tendências expressionistas. Esse quadro, né, é um quadro expressionista. É uma fase expressionista da Anita Malfatti, né? Ela tem inspiração nesses movimentos expressionistas. E quando ela chega e ela faz essa exposição no Brasil, ela entra numa treta com o Monteiro Lobato, tá? O Monteiro Lobato, que é um dos padrinhos ali da Semana de Arte Moderna, é um dos que vão dar o aval de grande escritor para que a Semana de Arte Moderna aconteça. Ele, ao contrário do Graça Aranha, que incentiva, ele desce a lenha. Ele usa a exposição da Anita Malfatti para ridicularizar todo o movimento modernista. Tá? E depois a gente vai falar melhor disso, sobre essa treta dos dois. É essa treta entre o Monteiro Lobato, autor pré-modernista, com a Anita Malfatti, uma artista, uma pintora, né, já da primeira geração ali, do movimento da Semana de Arte Moderna,
é essa treta entre os dois, né, essa briga que entristece muito a Anitta fica extremamente depressiva com isso, é essa briga entre eles dois que vai impulsionar a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, o Mário de Andrade vai apressar o movimento justamente porque ele fica revoltado com as coisas que o Monteiro Lobato fala da exposição da Anitta Malfatti. Tá? Ele ridiculariza esses novos artistas e defende a manutenção daquelas artes mais clássicas, tá? Ele é contra a ruptura, ele preza pela permanência, tá? Além de racista, né, e de uma série de outras coisas ruins, o Monteiro Lobato cometeu essa gafe aí. A gafe dele é que impulsionou, na verdade, a Semana de Arte Moderna. Então, aqui a gente tem outros quadros, ó, você percebe que outros quadros, você vai percebendo, né, uma expressão, você consegue definir os quadros com alguma característica, tá? Então, o expressionismo, a gente tem aí o Grito, a gente tem alguns quadros do Van Gogh, são quadros que revelam sempre o mundo interior de alguns artistas, tá? No Brasil, a gente tem outro cara que também estudou o expressionismo e que o Enem gosta muito dele, tá? Então, o Portinari, tá? O Cândido Portinari, essa obra aqui, Os Retirantes, você percebe, né, a deformação das formas, tá? Você tem um expressionismo mais coletivo, né? A expressão mais coletiva, o expressionismo europeu ele é muito mais individual, esse expressionismo do Cândido Portinari, ele é mais coletivo, aqui ele mostra, né, toda a tristeza e a dor da fome dos retirantes nordestinos, de saída do interior, do sertão nordestino em direção ao litoral ou a São Paulo. E aí você vê uma brincadeira, né, um humor pesado do Portinari quando ele coloca isso aqui, ó, e esse mastro aqui que o homem segura para ajudar a caminhar se forma com esse pássaro e forma aquela foice da morte, né? Então ele traz esse humor pesado para essa imagem aqui, né? Porque a morte já é presente na vida dessa família, né? E esse quadro, né? E as obras do Cândido Portinari são muito usadas no Enem. O Enem gosta muito do Cândido Portinari, então o Cândido Portinari tem uma pegada expressionista, ele tem uma inspiração no expressionismo. E quem gosta muito dele, né? O Cândido Portinari, o Enem gosta muito de relacionar as obras do Cândido Portinari com as fotografias do Sebastião Salgado. Porque o Sebastião Salgado, que é o fotógrafo brasileiro mais conhecido da atualidade, né, o mais notado, e que tem uma obra muito bonita, dá uma pesquisada na internet, em algumas imagens dele, mas o Sebastião Salgado tem um olhar expressionista também. Ele tenta captar na fotografia dele aquilo que o corpo, né, e as paisagens refletem sobre o sentimento interior dessas pessoas, né? Você vê a fotografia, ela revela o que essas pessoas sentem, né? O cansaço, o trabalho. Nesse caso aqui, por exemplo, o Cândido Portinari pinta esse trabalhador rural com braços muito grandes e muito fortes pela força do trabalho, pelo exercício forçado do trabalho. E o Sebastião Salgado também tenta captar essas mesmas visualizações, né, através da fotografia. Então, olhem as fotografias. O Sebastião Salgado ele é contemporâneo, né, ele é um fotógrafo de agora, da atualidade, mas a fotografia dele ela é muito expressionista, tá? Ela tem muito ligação com os quadros do Cândido Portinari e com as obras expressionistas, tá? Então, o expressionismo destaca-se como os principais. A gente tem como destaque dos principais princípios fundamentais do expressionismo a crença de que a arte não é uma imitação da realidade, mas uma expressão das emoções e da subjetividade humana. Então, eles acreditam nisso que eles produzem, tá? A percepção do mundo como um espaço torturante, aquela desilusão com a religião, com a ciência, massacrante e deformador da alma humana. Então, todo o sofrimento que o ser humano tem, ele vem do mundo exterior, do convívio em sociedade, do que a religião interferiu nessa sociedade, nesse comportamento humano, né? Do que você tem ali de
de ciência. Então, tudo isso aí interfere e deforma a alma humana. Uso de cores e linhas fortes que sugerem força das emoções, proposta de eliminação dos conceitos de beleza e feiura para apreciação das obras de arte. E aí agora a gente vai ver o dadaísmo, tá? O dadaísmo também tem um olhar muito pessimista, o expressionismo tem um olhar muito triste sobre as relações humanas, e você vai perceber que o dadaísmo também, né, vai ter esse olhar também. Durante a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Alguns artistas, alguns privilegiados artistas, eles vão sair dali do seu país na Europa e vão se refugiar na Suíça. E lá na Suíça, né, acompanhando de longe, a Suíça se colocou durante as guerras, tá? Tanto quanto a Primeira quanto a Segunda, vocês já estudaram essa história, né? A Suíça se colocou como território neutro, né? Ela não se manifestou e ela se colocou ali no meio, ela está bem no meio, né, geograficamente ali de todas as guerras, e ela se colocou como território neutro. Então, alguns artistas que tinham dinheiro e condições se refugiaram na Suíça. Lá da Suíça, olhando os horrores da guerra e olhando tudo que estava acontecendo ali, eles perceberam que tudo aquilo que eles pensaram sobre arte até então, na verdade, era o reflexo da hipocrisia social, né? A hipocrisia de tudo o que eles viveram todo aquele tempo. Então, eles consideraram essa ideia da religião e da ciência, que eu falei com vocês, que tudo aquilo era uma hipocrisia, né? Tanto o desenvolvimento científico para ajudar a sociedade, não, para piorar a vida em sociedade. Né? Acreditaram durante tantos séculos na religião, e você vê ali a religião passando pano para esses governos, né? E assumindo uma postura favorável, né, àquela manifestação. Então, os dadaístas vão olhar com muita revolta sobre isso, inclusive vão desacreditar na arte, tá? E aí tem esse meme aí que fala: hoje eu acordei dadaísta, responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Então, a arte vai falar nada, e aí ele não espera que você entenda nada do que ele está dizendo. Para ele, o seu entendimento sobre a arte que ele produz é um problema seu, né? Vamos entender melhor isso. Então, o movimento do dadaísmo é uma desvalorização do conceito de arte, né? Então, o movimento Dada se caracterizou por uma retórica agressiva e combativa, justamente por todo esse cenário que eu falei com vocês, tá? Eles vieram com muita agressividade, eles usaram a arte mesmo para debochar, sabe? Para ironizar, para criticar, e ridicularizava o sentido da arte e da crítica da arte. Na verdade, o dadaísmo é uma corrente estética nihilista, talvez a corrente estética mais nihilista de todas, cuja descrença, né, quanto à utilidade, nihilista é uma visão pessimista do mundo, tá, pessoal? Cuja descrença quanto à utilidade da arte é tão extremada que, para muitos críticos, o movimento não engendrou autênticas obras de arte. Então, a produção das obras dadaístas, para muitos, não são consideradas nem obras de arte. E, se você perguntar a algum daqueles lá, principalmente Marcel Duchamp, que é um grande representante, ele vai morrer de rir disso, porque ele não produziu arte para ser apreciada mesmo e para ser valorizado como arte. Ele produziu para criticar, para ridicularizar a arte. Em troca, concebeu objetos de anti-arte, isto é, objetos que visavam a negação da própria arte. Então, quais são as estruturas balizadoras? Razão e sensibilidade artística tradicional, que são as críticas feitas por eles. Na literatura, a gente vai ter todo esse processo de desconstrução, desconstrói sintaxe, desconstrói a semântica, eles não têm apego nisso, né? Para fazer um jornal, pega uma tesoura, escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar o seu poema, recorte, depois recorte cuidadosamente as palavras, agite suavemente, tire os recortes um por um, copie conscienciosamente pela ordem que saem do saco, o poema será parecido consigo. E pronto, será um escritor infinitamente. Ou seja, ele está ridicularizando a produção poética, né? Qualquer coisa que você recortar, enfiar num saco e tirar, e você disser que é poesia, porque
na verdade, ao fazer isso, eles estão ridicularizando o pensamento sobre a arte, né? Aqui você tem um poema da Dadaísta, é um poema de nada, que não fala nada, né? Observe como o uso das onomatopeias e interjeições possibilita a construção de uma modalidade de poesia de caráter puramente sonoro e que traz apenas o título do poema, uma explicação. A batalha. Você só entende a produção a partir do título, né? E aí você percebe que não existe uma construção estética da poesia, e sim uma construção para ridicularizar mesmo e debochar da literatura. Nesse movimento, a gente tem o ready-made, que é o objeto pronto para uso, e é um item pré-fabricado, e ele usa esse item pré-fabricado na produção desse teatro, dessa obra de arte. Então, vamos entender bem o que é o dadaísmo. Olha essas duas obras, talvez as duas obras mais emblemáticas do dadaísmo, feitas pelo Marcel Duchamp, né, o francês Marcel Duchamp. E aí você olha para esses quadros, para essas peças, né, para esses handmade aí, e aí você olha o seguinte, a Alice, né, vai olhar para essa obra aqui, vamos supor que a Alice é a metida. Ela acha que ela é, a Alice está na aula, tá, né? A Alice acha que ela entende tudo de arte. Aí o que ela faz? Ela vai no museu com vocês, com a turma toda, e aí ela olha para essa obra aqui, dessa roda de bicicleta em cima desse banco, e ela vai falar assim, olhando essa obra, a gente percebe, né, que o mundo é como essa roda de bicicleta, né, que está sobre uma base sólida. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente vai, e vai filosofar sobre isso. E aí, a Alice, né, ao fazer essa descrição do que ela entendeu sobre a arte de arte, se o Marcel Duchamp estivesse ali do lado dela, ele ia morrer de rir da cara dela. Porque essas obras, né, o que você pensa sobre elas, pouco interessa para eles. Por quê? Não tem reflexão nenhuma sobre essa obra de arte. Na verdade, ele pegou uma roda de bicicleta que poderia ser usada, né, e enfiou num banco. Quando ele enfia essa roda de bicicleta num banco, ele inutilizou a roda. Como que você vai andar? Vai utilizar essa roda como? Com um banco fixado nela. E o banco que poderia ter sido usado para sentar, não serve mais para sentar porque tem uma roda cravada nele. Então, ele mostra na inutilização desses dois objetos para que serve a arte. Não serve para nada. Daí o termo dada, né? Dada vem de nada, não significa nada mesmo, certo? Então, não tem explicação, tá? Então, não adianta a Alice se ir lá na exposição e fazer uma séria explicação sobre essa obra. Eu já vi professor explicar isso aqui, entender que esse mictório, isso aqui é um mictório, tá? As meninas que nunca foram no banheiro masculino, é aquele lugar que fica na parede lá onde os meninos fazem xixi. E ele está de cabeça para baixo, tá? Isso aqui fica para cima e aí você tem um cano de água que desce e isso aqui fica para baixo, está de cabeça para baixo. Então você tem que fazer xixi aqui nesses buraquinhos, a água vai sair daqui e vai levar o xixi embora. Esse mictório está de cabeça para baixo, né, propositalmente colocado, e o nome desse mictório é a fonte. E aí eu já vi professor explicar para o aluno que esse aqui é a fonte da vida, né, e fazer toda uma relação, e não existe nada disso, é muito pelo contrário. Um mictório de cabeça para baixo não serve para nada, nem para fazer xixi e nem para descer a água e lavar esse negócio. Então, a relação do handmade e da produção do dadaísmo é essa, é de usar objetos prontos, itens pré-fabricados, inutilizá-los para ridicularizar a arte, né? E ao dizer que aquilo é arte, você ridiculariza a arte como um todo. Então, quais são as características do dadaísmo? Não é nem característica, né? É o pensamento filosófico do dadaísmo. É fazer um terrorismo cultural, sabe? É destruir, é debochar, é criticar, é ridicularizar. Então, existe muito deboche, humor grosseiro, o niilismo, né? Esse pessimismo em relação a tudo. O dada não é nada, não significa nada. A gente tem ali a destruição do presente, do passado e da sociedade nas produções. Você tem a negação total de tudo, pois nada serve para nada.
tentativa de abolir o futuro e a lógica, apologia do absurdo e do incoerente. Você faz, o que é uma apologia, né? Você enaltecer o absurdo e o incoerente. A incoerência de uma roda sobre um banco, né? E de um banco com uma roda em cima, que os dois não vão servir para nada. Isso é absurdo e é incoerente, e eles vão fazer uma apologia disso. Então, existe uma anti-arte e uma anti-literatura nessas produções, tá? Então, isso é o dadaísmo. E aqui, por último, nesse slide, eu vou deixar um resumo para vocês de tudo. O que são as vanguardas, né? O conjunto de tendências que se opõem às vigentes, é um conjunto de tendências que se opõem às tendências vigentes, tudo aquilo que se tinha, né, sofre uma oposição das vanguardas, porque eles vêm para destruir, para romper, para criar novo. O futurismo é o primeiro movimento que vem, né, e é uma exaltação à vida moderna, ao culto à máquina e à velocidade. O expressionismo é o abandono do conceito clássico de beleza, inquietação religiosa e social, deformação do real, né, você tem ali um subjetivismo muito grande. O cubismo é aquela geometrização da forma, você recria a perspectiva natural numa recriação geométrica. O dadaísmo é esse terrorismo cultural, esse deboche, né? Essa uma crítica mesmo, acho que crítica é a palavra, crítica ao nada que a arte se tornou, a falta de utilidade que a arte assumiu diante da sociedade. O espírito novismo, pessoal, é uma corrente que não se falava até então, tá? Não se falava, eu nunca vi em lugar nenhum, assim, nunca vi em livros, nunca vi no Enem, não está na matriz referencial do Enem, mas um tempo para cá andam se falando muito desse espírito novismo. E aí eu resolvi colocar aí para vocês. Tanto é que esse livro que eu tenho aqui, essa Bíblia, nem menciona o espírito novismo, mas ele está começando a aparecer por aí, já vi em vários lugares, então não custa nada a gente ter aqui, né? Então, o espírito novismo é fidelidade ao dever, à ordem, a proposta de uma arte construtiva dentro de um novo espírito estético, bom senso herdado dos classicistas, surpresa ao recriar as coisas tradicionais com uma visão moderna. Então, o que é o espírito novismo? É justamente o contrário do dadaísmo e um pouco também o contrário do expressionismo. O espírito novismo, ele surge depois da Primeira Guerra Mundial e ele vem com um espírito novo, né? de propor uma arte, de você usar o bom senso herdado do período clássico, da estrutura anterior, e criar. Ele é um movimento mais positivo, ele é um movimento mais otimista em relação às coisas, tá? Então, a proposta mesmo é uma proposta mais filosófica. E aí ele propõe uma produção de arte, né? E ele acredita na arte, ele acredita mais na sociedade, ele acredita um pouco mais. Então, ele é um pouco contrário ao dadaísmo. A gente vai ver um pouquinho do que é o espírito novismo quando a gente estudar o Manifesto Pau-Brasil, ali na primeira geração modernista, quando o Oswald de Andrade lança o movimento Pau-Brasil, a gente vai ter uma ideia do que é pensar dentro desse estilo espírito novista, tá? Talvez por essa relação, né, com o Manifesto Pau-Brasil é que começa a se falar um pouco hoje do espírito novismo. E, por último, o surrealismo, que a gente viu, que é aquilo que marca toda a produção ilógica, que não tem lógica, tá? Eu vou deixar esse resumo, vou mandar esse slide para vocês hoje. Vou pedir a vocês que assistam não é isso não. Assistam lá no YouTube aquele link que eu mandei sobre é um compilado daquela série da Semana de Arte Moderna. É a minissérie Um Só Coração da Globo, e não é um episódio, nada não. É uma série de trechos que foram retirados que tem relação histórica. E aí você entende bem quem são os personagens, como que eles se reuniram para fazer a Semana de Arte Moderna, tá? E dentro dessa formulação ali da Semana de Arte Moderna, como que houve o financiamento, né, o pensamento, como que eles planejaram a Semana de Arte Moderna. Então, dá uma assistida naquele vídeo que eu mandei lá no grupo, para vocês poderem ter uma noção clara
quem são esses personagens e como eles se comportaram, e até alguns personagens que a gente não costuma falar, como o Del Picchia, por exemplo, a gente fala muito pouco dele, mas é um cara que contribuiu muito, o Graça Aranha contribuiu, né? O Manuel Bandeira. Então, dá uma olhada para vocês entenderem como se deu a contribuição dessas pessoas na organização da Semana de Arte Moderna. Porque na semana que vem a gente vai falar sobre Semana de Arte Moderna e já vai entrar na primeira geração, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês só sobre isso mesmo, fechei vanguardas, falei sobre expressionismo, falei sobre o dadaísmo, são escolas importantes. Vou mandar para vocês esse slide com esse resumo. Não subestimem vanguardas, tá? Vocês precisam ter muito claro cada um na cabeça de vocês, porque cai no Enem, cai todo ano, e vocês precisam saber disso, tá certo? Se tiver uma dúvida, pode mandar pelo WhatsApp. Se não tiver, a gente vai encerrar a aula por aqui hoje, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Boa semana para vocês. Valeu, Aurimar. Valeu, Edson. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Até mais.